Eu nunca era, às vezes, o melhor atleta da categoria. Eu nunca era, às vezes, o melhor na parte física. Eu não era o melhor em relação, era o mais inteligente, mas eu era o mais dedicado. E isso, eu lutava muito para que eu sempre melhorasse. Sub-11, o futsal, isso me ajudou muito lá atrás, me ajudou muito nessa idade, jogar o futebol, o futsal, entender um pouquinho, raciocinar um pouquinho mais rápido, ter tomado decisões mais rápidas. O futsal me ajudou muito, 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 principalmente nessa idade, antes de chegar no Cruzeiro. Depois, quando eu cheguei no Cruzeiro, eu não tive essa oportunidade de jogar futsal, mas o futsal, para quem quer o campo, né, eu diria que é uma porta ali de entrada. Mas voltando um pouquinho ali para o lado da resiliência e da dedicação, né? Jamais abandonei os estudos com toda a dificuldade do mundo. Saía às vezes no último horário de Mariana, almoçava dentro do carro para treinar às 2 horas, saía de Mariana às 11h30 para chegar praticamente 1h30, o treino às 14 horas. Após o treino, retornava para Mariana. Minha mãe, assim, ajudou muito nesse sentido para que o estudo sempre andasse ao lado do futebol. Minha motivação, desde novo, era sempre dar uma condição melhor para minha família. Como eu disse, né, de uma família de classe média baixa, vamos dizer assim, sempre, talvez assim, não, talvez o que o meu pai gastava comigo para ele investir mais nos estudos do meu irmão. Então, a minha motivação era muito isso, era muito essa, sabe? De sair de casa, de dar uma condição melhor para os meus pais, de uma casa melhor. A gente tinha casa própria, mas de uma casa melhor, sabe? Então, essa motivação que eu sempre tive desde pequeno. E o sonho que era ser um jogador de futebol. Porque desde quando eu me entendo por gente, eu sempre tinha uma bola debaixo do braço. A minha família vem de atletas assim amadores de futebol, né, da região. Então, assim, era futebol praticamente 24 horas durante o dia. Mas essa era a minha motivação maior, sabe? E constituir uma família que era o meu sonho. Então, eu sempre fui um cara uma pessoa muito centrada, muito dedicada. Então, a motivação maior que eu tinha era essa. Tive sempre o apoio, né, do meu pai. O meu pai, assim, e os meus familiares. Mas o incentivo maior mesmo esse sonho, sabe, que me motivava mesmo, era esse sonho de ser um atleta, de jogar fora do país, de jogar primeiro no Cruzeiro, de fazer carreira no Cruzeiro, sabe? Então, essa era meu sonho maior mesmo. Então, quando eu fui observando que isso era possível, a motivação dobrava. Então, se vocês têm a motivação, continue estudando. E muitos não gostam de uma expressão que você tem que ter plano B na vida, né? Eu sempre tinha isso como o primeiro plano, tá? Que era ser atleta profissional, jogador de futebol. Mas eu sempre tinha um plano B. Muitos motivadores aí que eu acompanho, eles falam que a pessoa não tem que ter plano B. Eu já não, eu respeito, mas não concordo. E meu plano B era estudar na UFOP, né, na Universidade Federal de Ouro Preto, sabe? Então, eu jogava futebol, mas ao mesmo tempo já conversava isso com minha mãe, já tinha um pensamento de entrar na UFOP, de uma outra profissão, de uma outra carreira, entendeu? Então, assim, isso serve muito para vocês também. Vocês estão novos, mas que vocês possam se dedicar ao máximo àquilo que vocês estão fazendo, mas também tem um plano B aí, como profissão, enfim, como carreira. Eu vivi na base, foram 6 anos, tá? Foram 6 anos de base e 4 anos de profissional. Como eu disse, né? Eu aprendi muito no Cruzeiro, sou muito grato ao Cruzeiro. E se hoje eu acho que eu retornei para o Cruzeiro, pode parecer que, porque ele participou daquele elenco em 2003, eu digo que não.
Eu digo que muitos também participaram, que batem na porta aqui, mas eu acho que muito o que você deixa como legado, como um cara ser um cara honesto, ser um cara justo, ser um cara agregador, ser um cara estudioso, né? Se hoje as portas do Cruzeiro se abriram novamente para mim, foi porque pós-carreira eu procurei me estudar, me aperfeiçoar, ir atrás, né, de conhecimento. A gente jamais tem que deixar de correr, de ir atrás de conhecimento, de buscar, de ler coisas novas, sabe? Então, acho que hoje as portas se abriram há 7 meses no Cruzeiro, acho que muito também por isso, sabe? E esse cargo que você perguntou em relação a estar à frente ali de atletas, né, de pessoas, isso esse interpessoal que eu digo, nessa relação com o ser humano, essa relação com o próximo, acho que é o que, que um treinador, que um professor hoje, eu acho que tem que ter. É lógico que tem que ter muito conhecimento, saber a parte didática, né? Enfim, mas essa relação interpessoal ali com os alunos, com os professores, com diretores, eu acho que isso, para mim, é o primordial. Então, eu prezo muito por esse lado também, e sempre tentando passar e aquilo que eu aprendi como atleta, sabe? Ser leal, ser dedicado, para que no futuro você, caso não consiga se tornar um atleta profissional, que a gente sabe que o funil é complicado, mas que você tenha uma formação integral, né, na parte social, na parte psicológica, enfim. Então, é muito nesse lado. Existem estudos que falam que apenas 4% de atletas que chegam ao profissional ou que se tornam profissionais que conseguem viver do futebol, né? 4%. Então, imagina, tem 96% que não conseguem sobreviver com o futebol. Então, é uma Exatamente. taxa muito pequena. E mesmo esses 4%, muitas vezes fazem investimentos errados, coisas erradas, enfim, separações que provocam, às vezes, é, a pessoa fim de carreira, ter que trabalhar, né? Assim, enfim, em relação ao atleta, né, mais jovem, eu praticamente essa idade que os atletas que estão aqui hoje, os alunos que estão aqui hoje, eles têm a presença, às vezes, dos pais, dos amigos, de ter esses contatos com videogame, enfim. E eu tive que abdicar de muita coisa, né? De amigos, assim. Eu tenho vários amigos, mas esse laço era assim, era complicado, porque eu tinha que me dedicar ao futebol e aos estudos. Então, eu não conseguia, às vezes, sair com um amigo, às vezes, para comer uma pizza, enfim, ir no shopping, né? Igual muitos, tenho certeza que muitos aqui têm essa rotina de família, de ter deixado os meus pais no interior, olhe lá uma vez por mês, ficar em concentrações, você convivendo ali com mais 7, 6 atletas no mesmo quarto, com pensamento diferente, com criação diferente, talvez com ensinamentos diferentes do seu. Então, você tem que se adaptar sempre. Sempre tem que se adaptar, né? E isso, assim, eu acho que isso me deu muita força, porque eu conheci várias histórias, várias angústias, isso que me fortaleceu muito, muito, muito mesmo. Então, aí tem aquele atleta que carrega isso, que leva isso para o lado positivo, e aquele que acaba não conseguindo chegar aos seus objetivos, porque não consegue ficar longe dos pais, da mãe, às vezes da namorada, não consegue abandonar. Outros vão para o mundo errado, vamos dizer assim, começam a beber cedo. E enfim, não é que não é permitido, mas isso não consegue, você não consegue, porque você precisa da sua saúde no dia seguinte para correr, para se dedicar, para pensar melhor. Então, enfim, são vários fatores assim que você tem que abdicar mesmo para você seguir nessa carreira aí de atleta na concepção da palavra, porque antigamente você usava jogador de futebol, né? Tinha muito aquilo que jogador de futebol ele era
ele era um marginal, só fazia coisa errada. Só que de uns anos para cá, né, mudou. O atleta vem se cuidando mesmo. Então, esse atleta na concepção da palavra.